Vamos falar do Grenal? Porque foi um final de semana de muitos clássicos, né? Inclusive o Grenal, porque o Grêmio venceu o Internacional por 3-2, o Internacional do nosso Tonho da Lua, clássico gaúcho desse domingo pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. E muita coisa aconteceu, né? O Carlos Vinícius e o André Henrique, ambos de cabeça, e o Alisson no segundo tempo, anotaram para o tricolor gaúcho. Era um clássico que já vinha carregado de muita tensão para os dois lados. Já se dizia, né, que quem perdesse o jogo, o técnico respectivo talvez não tivesse o trabalho continuado. E foi o que aconteceu. O Internacional perdeu e o técnico Roger Machado acabou sendo demitido. Já a gente vai falar do Roger Machado, mas antes eu quero entrar nos pormenores dessa partida com relação à arbitragem, porque o Internacional teve 3 pênaltis a seu favor. O Alan Patrick converteu 2 e no finalzinho ainda perdeu o terceiro, tinha a oportunidade de empatar a partida no final desse Grenal. No último minuto ele teve essa chance, então, e o Grêmio ficou revoltado com a arbitragem do Marcelo de Lima Henrique e do VAR, também a atuação dessa dupla, do Marcelo de Lima Henrique, também do VAR, no comando dessa partida. Antes mesmo do técnico Mano Menezes conceder a entrevista coletiva pós-jogo, o presidente Alberto Guerra pediu a palavra para fazer um pronunciamento e criticar a atuação da arbitragem, então, no Grenal desse final de semana. Vamos ouvir Alberto Guerra. Infelizmente, após uma brilhante vitória do Grêmio, eu tenho que vir aqui falar de arbitragem, né? Olha, fazia tempo que eu não via o que aconteceu hoje aqui, né? Vou repetir para vocês o que eu mandei, inclusive para o Sintra durante o jogo. Olha, fazia tempo que eu não via um time ser tão operado como o Grêmio foi hoje aqui. E mesmo assim, por sorte, o Grêmio conseguiu superar essas adversidades da arbitragem e conseguiu sair com um resultado, né, positivo. Não vou nem falar dos 2 pênaltis, terceiro então, mas assim, critérios, né? No primeiro minuto o Pavon é pisado no calcanhar e depois, se era a expulsão do Arthur, era também do primeiro, a falta lateral depois do primeiro pênalti. Tem várias situações assim que eu não sei o que está acontecendo, mas que o Grêmio foi demasiadamente prejudicado novamente, né? Lembrando que no primeiro turno nós deixamos 2 pontos por situação de pênalti, né, muito maior do que a gente viu hoje aqui. Então, vim lamentar, né, quero parabenizar toda a comissão técnica, jogadores, especialmente a nossa torcida, que fez uma festa belíssima, né, que a gente conseguiu trazê-los todos aqui, depois daquela polêmica também dos preços, mas dos ingressos, né, mas muito triste, né, de que no Campeonato Brasileiro, o maior clássico do Brasil, a gente tenha que passar ainda por situações como essa e que realmente nos desestimulam no futebol, né? O que a gente viu aqui hoje foi algo surreal. Até brinquei com o Mano, porque isso foi quase uma batalha dos aflitos de novo. Ele era o treinador de lá, porque 3 pênaltis, do jeito que foi, as faltas, inversões, olha, foi um negócio de louco. Então eu quero deixar aqui registrada essa nota de desagravo, né? Ainda mais com o VAR também de Santa Catarina, que não é a primeira vez que prejudica o clube, embora a gente tenha já conversado e solicitado a CBF, e que a gente espera, né, que as coisas melhorem, para que a gente tenha um grande espetáculo, que a gente tenha um grande produto para poder vender, né? Que esse é o maior clássico, como eu disse, do futebol brasileiro, mas de novo, o que a gente viu aqui foi um absurdo, né? E depois é a gestão que não ganha Grenal, é a gente que está na ponta de baixo, mas vamos começar a contar os pontos que ficam para trás depois desses erros de arbitragem, né? Só em Grenal já deixamos quase ficar mais 2 aqui hoje, mas já no primeiro turno já era para ter sido uma outra vitória, e nem vou falar de outros jogos, mas me desculpem, mas eu precisava vir aqui falar isso em nome da nossa imensa torcida tricolor. Obrigado, boa noite. Agora, uma coisa assim, em relação ao Grenal, né? Vai reclamar, a gente sabe a rivalidade que tem, talvez seja a maior do país, dos clássicos seja a maior rivalidade, mas também o pior futebol, né? Quando tem muita pancadaria, muito pouco jogo e muita dividida, muita vontade, que não falta. Quando o Mano Menezes pede para sair, né, e a diretoria do Grêmio não aceita, e o Grêmio fica ali patinando, vai indo, não vai. Eu acho que o Roger Machado, se não tivesse problema, não sei lá o dia a dia,
Se ele não tiver problema com os jogadores, relacionamento com os jogadores, eu não mandaria embora, não. Do Roger Machado? Lógico. Há 3 meses atrás, você quebra a hegemonia do seu maior rival, que é o Grêmio, de títulos e conquista, perde jogadores importantes, jogadores também que não estão rendendo nada. No caso, o Ener Valencia veio caro. E não foi nem ele que pediu a contratação, né? Era outro treinador. Veio antes dele. Veio antes e tal. Porque você olha para a tabela, o Inter está lá embaixo. Aí vai chegar alguém novo, pode dar um gás, não sei o quê, papá. Mas eu não sou favorável assim. É um grande trabalho do Roger. Não, quebrou uma sequência aí. É um cara que estava ali, que, por exemplo, se o Alan Patrick faz de pênalti, será que ele é demitido no último lance? Então, pois tudo ficou sobre o resultado. Então é isso que eu tô falando, assim, em cima disso, ó, se o Inter ganha, eu não tiro o cara. Se o Inter empata, eu não tiraria, mas perdeu em casa, o Grenal. Só que esse Grenal aí, o Grêmio vinha dominando sempre aí em termos de conquista dentro do estado. O Roger chega com o Inter e quebra, ele consegue quebrar. Senão ia para 8 ou 9 títulos seguidos, né? Não lembro exatamente quando, mas... Primeiro que o mercado também não te oferece vários treinadores. Tá sem opção também. É isso aí. Agora, se tivesse problema de relacionamento com o grupo, tudo aí, é de se pensar. Mas se não tivesse, não demitiria, não. Bruno Prado, antes da gente entrar nessa demissão do técnico Roger Machado, de ver também o anúncio do Alessandro Barcelos, falar sobre a arbitragem desse jogo, né? Porque 3 pênaltis realmente chama a atenção do torcedor, Bruno Prado. Foram 3 pênaltis no mesmo jogo, né, pro Inter. Assim, acho que a arbitragem, na média, ela é ruim, né, e acho que dos lances de ontem dá para você discutir alguns, né? Acho que não foram, eu não marcaria os 3. Mas, de qualquer maneira, assim, o Grêmio venceu. Esse discurso toda a diretoria faz, né? Uma coisa que faz parte dos bastidores no futebol brasileiro, você falar quando quando acha que foi prejudicado. Então, você meio que marca território, fala, não é bom, quando aconteceu com a gente, hein? Estamos de olho. Isso faz parte, toda a diretoria faz. Não a do Grêmio, do Inter, qualquer uma. E o Grêmio conseguiu buscar o resultado, né? Que foi o importante para o Grêmio, porque eles estão próximos na tabela. Os dois fazem campanhas ruins no Campeonato Brasileiro, os dois brigam na parte de baixo da tabela. E, aliás, se você pegar praticamente a metade de baixo do campeonato, são todos muito próximos. Você pegar como referência o 17º colocado, a pontuação vai até o meio da tabela ali, uma diferença pequena. E os dois precisam reagir, né? Mas foi uma grande vitória do Grêmio, né? Ganhar do rival no Beira-Rio foi uma vitória importante para um time que não faz um bom campeonato, que está próximo da zona. Teve essa expulsão do Arthur também, né? É verdade. O Arthur também expulso. O Grêmio teve um a menos também. Vitória importante do Grêmio, que encerrou uma sequência de 3 partidas sem vitória do tricolor gaúcho. Havia empatado 2 jogos consecutivos com o Ceará e Flamengo, também a derrota para o Mirassol. Eram apenas 3 vitórias em 13 jogos desde a pausa da Copa do Mundo de Clubes. E o Grêmio consegue essa vitória importante no Grenal 448, que tira o técnico Roger Machado do comando do Internacional. Aí o Vamp falou um negócio importante, né? Uma reflexão importante que o Vamp puxou, que é, se a bola tivesse entrado, se o pênalti do Alan Patrick tivesse entrado... Talvez cairiam os dois. Teria mudado? O Roger Machado permaneceria? Então fica essa reflexão. Mas o que você achou então da demissão do técnico Roger Machado? Para mim o panorama desse Grenal era muito claro nesse sentido, né? Os dois treinadores dificilmente chegariam segunda-feira no cargo. E se o jogo tivesse empatado, talvez os dois teriam sido demitidos pela pressão muito grande e o trabalho que não é bom nesse momento de nenhum dos dois. Eu não consigo discordar não da escolha por trocar nesse momento. O Inter vem se arrastando há muito tempo. Na Copa do Brasil caiu como caiu contra o Fluminense. Na Libertadores não conseguiu competir contra o Flamengo. Também não se esperava algo muito diferente disso, no sentido de briga pela classificação. E no Campeonato Brasileiro o Inter está ficando muito para trás, né? A briga contra o rebaixamento nesse momento já parece ser uma realidade. Existem dificuldades no elenco, lacunas e tudo mais, mas para mim o Roger não tem conseguido retirar nada mais desse time. Sábado passado eu fui trabalhar no jogo entre Palmeiras e Inter e assim, foi uma coisa constrangedora a atuação do Inter, daquelas de um time que realmente não consegue mais competir nas mãos daquele treinador. E ontem teve ali a circunstância dos pênaltis, o primeiro que não existiu, né? Assim, um negócio inacreditável, um pênalti daquele ter sido marcado de novo. Marcelo, de Lima, Henrique, enfim.
figuras que a gente continua vendo aí no futebol brasileiro e errando rodada após rodada e seguem aí como se nada tivesse acontecendo. Então, na circunstância do jogo, o Inter até poderia ter empatado ali no último lance com o Alan Patrick, mas eu não vejo perspectiva de uma recuperação com o Roger Machado. E talvez essa intervenção agora seja para que o time não chegue numa situação extrema daqui 5, 6, 7 rodadas, faltando ali 8 para acabar o campeonato, talvez afundado na zona do rebaixamento ou muito perto disso. Então eu, nesse momento, não consigo discordar da escolha por trocar, não. Acho que o trabalho do Roger ele se esgotou e eu não conseguia enxergar perspectivas de uma melhora a curto prazo para tirar o time dessa situação. O que você acha, Bruno? Concorda com o Raí? Talvez não tinha mais espaço para evoluir com o Roger Machado? O Inter ele não vem bem na temporada, assim, a partir de um certo momento, né? Até o presidente do Inter falou aí, ele passou num grupo de Libertadores que era difícil. No Brasileiro ele começa bem, né? O primeiro jogo do Brasileiro, inclusive, é contra o Flamengo no Maracanã, é um jogo muito bom, que termina empatado. E aí depois vai caindo, né? Ele tem a primeira derrota no ano, é uma derrota para o Palmeiras no Beira-Rio, ali um pouco antes da parada para o Mundial, e o Inter começa a cair de produção. Aí depois caiu nas Copas e no Brasileiro está lá embaixo. Assim, o time não está bem, isso é um fato, o time caiu de produção, mas o que eu acho assim, meio doido é que dá para imaginar que o próximo vai ficar mais ou menos o mesmo tempo que o Roger. Eu acho que são coisas que às vezes até ultrapassam só o trabalho do treinador. O Eduardo Cudê, ele ficou mais ou menos o mesmo tempo que o Roger ficou, que foi o antecessor do Roger, antes o Mano. Então, todos eles tiveram um momento que o time dá uma melhorada, arranca. O Roger, quando pega o ano passado, o time dá uma arrancada no Campeonato Brasileiro. O time estava lá embaixo, também pelos jogos adiados, por causa das enchentes, eliminado da Copa Sul-Americana, já com ele no comando, mas ele tinha acabado de chegar, e eliminado da Copa do Brasil pelo Juventude, dirigido por ele. Aí ele sai do Juventude e vai para o Inter. Dá uma arrancada no Brasileiro. Ele chegou a ocupar o 3º lugar, depois termina em 5º. E aí ganha o Gaúcho, que não ganhava muito tempo, e tem esse grupo da Libertadores. Aí cai de produção. O Eduardo Cudê, quando assume, também começa bem. Ele elimina o River da Libertadores, chega na semifinal e perde aquela semifinal para o Fluminense, com 2 gols nos acréscimos praticamente. O Inter é eliminado, aí começa o ano, tem altos e baixos, ele cai no meio do ano. Então, o problema não é, acho que nem a saída do Roger, né? O time não estava bem. É que, muito provavelmente, o próximo que chegar, ele pode ter um momento de melhora, mas, sei lá, depois de quase um ano de trabalho, provavelmente uma queda e uma demissão. Tem sido o histórico do Internacional. Então, tem muitas coisas que o técnico ele tem participação no momento bom ou ruim, mas tem coisas que são do clube. E o Internacional não está conseguindo se estabilizar como clube, como time, como instituição, de ser competitivo sempre. Ele tem alguns momentos que o time se encaixa, dá uma embalada e depois ele cai. Tem sido um histórico do Internacional, então o Roger não estava bem, o time não estava bem, mas eu imagino que o próximo pode ter uma melhora, mas depois de 8, 9 meses de trabalho também vai ter as mesmas dificuldades. Vamp, você falou da dificuldade do mercado nesse momento em termos de treinadores, estava olhando aqui os veículos. Quem está na pista aí? Luiz Ubeldia, segunda Gaúcha 0 hora. Ramon Dias e Luiz Ubeldia. Os Índias. Os Índias. O Ubeldia falou que não ia trabalhar mais esse ano, não, que ele acho que ele recebeu até contato de algum outro time daqui do Brasil, não sei quem. A depender, né? Santos, eu acho. Santos, acho, né? A depender. Depender do Cascalho, lá tem no Sul. Acho que o Ramon Dias vem. Com uma barca dessa aí, ele vem, ele gosta. Gente, de Inter, me encanta. Mas tem acho que se fizer a proposta, ele vem. Tem que ver isso aí, porque o Emiliano, ele tá gostando, ele gostou muito do Corinthians, né? O Emiliano Dias colocou no contrato com o Olímpia, que se o Corinthians chamasse, podia ir a qualquer momento. Ele sabia que não ia ficar lá no Olímpia. Eu acho que se o Inter fizer um convite para a dupla de pai e filho ali, eles vêm. Você prefere Ramon Dias e Emiliano a Luiz Ubeldia? O Ubeldia falou que não ia trabalhar mais esse ano, não. Mas se ele aceitasse? Quem dos dois? Tudo argentino. Mesma coisa. Chama qualquer um que tá tudo certo. Teve um outro momento nesse Grenal também que chamou a atenção dos torcedores do Colorado, porque depois do apito final, e a gente até tem o vídeo aqui, vamos passar na tela para quem nos acompanha pelo YouTube da Jovem Pan Esportes. Depois do apito final, teve uma aproximação do William, e aí já está na tela, para quem nos acompanha em vídeo, do William indo até um setor com torcedores do Internacional. Um torcedor mirim, aparentemente ali pelas imagens,
pediu a camisa do William, que ia entregar, mas após esse primeiro movimento, outros torcedores ficaram bastante irritados e impediram o ato. O William acabou indo embora sem deixar, então, essa lembrança para o torcedor mirim do Internacional. Aí virou um tema, é claro, nas redes sociais, né? Torcedores do Inter defendendo que realmente o William não tinha que ter se aproximado, não tinha que ter deixado, o torcedor não tinha nem que ter pedido, e gente falando que, é futebol, né? Normal, por mais que tenha a rivalidade ali, é um momento bacana, a relação entre o jogador e os torcedores, mesmo que de equipes rivais. Você já passou por alguma coisa parecida assim, Vamp? O que o William passou nesse momento ali, de ir querer dar uma atenção pro torcedor do Inter? Ele ali não tá o áudio, né? O cara, sacanagem, não sei o quê, papá, acabamos de perder pros caras, a gente sabe que lá a rivalidade deles são muito grande, mais do que qualquer outro estado. Mas eu, por exemplo, assim, a cada 6 meses, fui atleta do Corinthians, o maior rival do Corinthians, que são Palmeiras e São Paulo, a cada 6 meses eu ganho uma bolsa do Palmeiras, camisa do Palmeiras, short, bola, tudo. Onde eu jogo bola no União Operária, bola, tudo que me dá o pessoal do Palmeiras, o João Paulo me manda. Eu não tenho isso, pego lá as camisas, dou para meus amigos tudo que é palmeirense. Tem torcedor São Paulino e palmeirense que deve pedir foto para você pra caramba, né? Com assinatura. Acabei de voltar de ontem. Eu fui para Roraima, tive a oportunidade de conhecer o estado. Agora só me falta 2 estados do Brasil que eu ainda não conheço, que é o Amapá e o Acre. Tive a oportunidade de ir no final de semana para Roraima para fazer a abertura de um campeonato, até agradecer ao deputado Renato Paiva. Vários flamenguistas, e lá não falta flamenguista e vascaíno. Todo mundo, o velho Vamp aí, não sei o que, São Paulino, não sei o que, papá. E joguei pela torcida organizada lá do Corinthians, que tem a Gaviões lá de Roraima, de Boa Vista. Joguei bola, tirei foto com os caras tudo, São Paulino, os caras tudo dentro do vestiário, tudo. Porque ali, aqueles que falam ali naquela hora, duvido se no bairro dele, ou dentro da família dele, ou no trabalho dele, ele não se dá com outro, que é gremista. Aí na hora joga pra... Isso acontece no estádio. No estádio. O estádio de futebol, para muitos, é uma terra sem... Se você pegar, vamos supor aqui, um presidente de uma organizada, qualquer organizada dos times grandes, ele só tem amigos que é do próprio time? Óbvio que não. Ele anda no meio de todo mundo. Anda no meio de todo mundo. Entre eles são amigos também. É o que o Raí falou, é só quando vai pro estádio. Aí todo mundo eles vão pro estádio. Tudo brabinho. E ainda mais envolvendo criança, né, gente? Pelo amor de Deus. E o William é o primeiro jogo ou o segundo dele? Primeiro faz tempo. Primeiro jogo do William. Porra. E o cara que passou por futebol europeu, né, Raí? Deu outra cabeça. Jogador que teve uma história com o Chelsea. Os jogadores, agora que... O cara gosta, o cara jogou agora no time. Agora que parou muito, porque tem os patrocinadores e tudo, os jogadores tudo trocavam camisa, um com o outro. Cansei de deixar camisa de times rivais, até mesmo que não era rival, dentro do porta-mala do carro, chegava em restaurantes, o nome, tem uma camisa aí, torce pra que time? Dava. Aqui na Jovem Pan eu trago camisa do Palmeiras, trago camisa do São Paulo. É verdade. Dou pro pessoal. Do Internacional. Do Internacional. Pro Tonho da Lua. Dei pro Tonho da Lua, camisa do Inter. Foi mesmo. Fiz os quadros, lembra os quadros que eu fiz aqui de jogo de botão? Dei pro Chacon, dei pro Daniel Lian, tudo São Paulino, né? Você tava na Espanha passeando, aí não tinha chego ainda. Tá lá na cabeceira do... Botão com o tá lá na redação. Tá lá na campeão mundial, a escalação do São Paulo mundial. Só ia falar que se tiver alguém maldoso assistindo, esse recorte vai se virar contra você. Raí, Por quê? Você não estava na Espanha, não? Não, depois eu te falo. Depois eu te falo. Você deu o botão. Qual foi a parada? Não, porque você falou que deu o botão aí pros caras. Eu dei o botão, deu um jogo de botão. Só vocês podem, tem vontade. O outro lado não pode. Só eles podem. Vem dar uma coçadinha. Mas é só falar um lá ele. Lá ele. E anula. Lá ele, então anula aí, lá ele. Mas acho que agora botando certo. O imbecil, como é? Imbecil, pronto. Não, imbecil não falar aquilo, pô. Não pega. Esse é o áudio, eu não tô com áudio, né? Eu escutei com áudio isso ontem. Tem áudio também. Pô, os caras gritando, xingando. Pô, nada a ver. Eu acho um episódio lamentável, assim, porque é isso. É um cara que jogou no futebol europeu, né, Raí? Que, pô, tem a sua história no Chelsea, jogou na seleção brasileira. Copa do Mundo. Exatamente. O cara jogava no videogame. Pode ser que seja um menino ali que tenha uma idolatria pelo futebol europeu, por seleção, enfim.
Mas é um pouco disso, né? O estádio de futebol, as pessoas quando entram ali, passam a catraca do estádio para entrar e assistir um jogo, parece que elas entram, algumas delas, né? Não todas, mas algumas dessas pessoas parece que entram num portal mágico onde você pode fazer tudo. Ali você pode cometer crime, você pode ofender os outros, você pode ser homofóbico, racista. As pessoas acham que o estádio de futebol é uma terra sem lei, ou que é um lugar onde tem leis à parte do restante da sociedade. Que aí quando você sai de lá de dentro do estádio, você volta a viver dentro da sociedade, que aí o cara que torce pro outro time é seu parceiro, é seu amigo e tá tudo certo. E lá dentro não, o cara é seu inimigo, você quer matar o cara ou coisa do tipo. Então, é um pouco da mentalidade também da sociedade, não só aqui no Brasil, mas de uma forma geral que a gente vive. E é claro, durante muito tempo no futebol brasileiro a gente teve os ídolos de cada clube, muitas vezes eles trocavam, jogavam por rivais, mas hoje a gente está vivendo um momento que grandes estrelas do futebol internacional estão jogando no futebol brasileiro. Então a gente tem o William, que fez uma grande história no futebol europeu e não tinha nenhuma ligação com o Grêmio antes. O Memphis Depay está jogando no Corinthians, então eu acho natural que um torcedor do Palmeiras veja o Memphis Depay, se encontre em algum lugar, algum restaurante, queira pedir uma foto, porque é o cara que nesse momento é o artilheiro da seleção holandesa histórica, que jogou por Barcelona, jogou por Atlético de Madrid. Então é um momento diferente em que grandes estrelas estão aqui também, depois de grandes trajetórias no futebol internacional. Pô, eu acho chato querer impor o jeito de torcer dentro do estádio. Você não pode pedir a camisa do cara. Pô, é desagradável, né? É uma bobagem enorme. Cada um torce do seu jeito. E assim, o estádio de futebol, claro que existe a rivalidade, existe a disputa, mas é um lugar para lazer, assim. E você vai ficar irritado quando o seu time perde, vai ficar nervoso, vai xingar alguém, isso pode acontecer, não pode ultrapassar isso, né? E também acho que quando um torcedor xinga um jogador, se o jogador xinga de volta, eu nunca critico o jogador. Fala, ele tem que saber conviver, é ser humano com ser humano. Você xingou, se o outro xingar de volta, tá tudo certo. Eu não acho que o jogador tenha que, porque ele é um atleta, ok, se ele conseguir ficar de boa, beleza, mas se receber um xingamento, ele tem todo o direito de responder no mesmo nível. Então, assim, é um lugar para você se divertir. E vai ter cara que é mais fanático, outro menos fanático. E você tem que respeitar. O mais fanático, ele não pode ultrapassar os limites, né? E o menos fanático, às vezes ele tá lá para curtir, para ver o jogo. Ele não tá muito preocupado se ganhou ou se perdeu. E faz parte. Essas pessoas também têm o direito de acompanhar o futebol, de ver. Então, assim, você tem que respeitar as pessoas. E uma coisa de civilidade. Você quer ganhar o jogo, não ganhou? Vambora, segue a vida. Você tem que respeitar o atleta, respeitar as pessoas. Então, isso aí é uma bobagem enorme.